Seja muito bem-vindo ao canal Louise Provezu. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a quantidade de pré-bióticos que eu devo prescrever para o meu paciente. Bora lá? Bom, a gente tem uma recomendação de prescrição mínima de pré-bióticos, né, que foi publicada em 2015, se eu não me engano, né, tem um tempo, mas o que acontece? Em 2017, a gente teve a mudança no conceito de pré-bióticos, né, e eu converso isso até em um vídeo já publicado aqui no canal do YouTube. Então, o conceito, ele se aplicava mais às fibras, né, fermentáveis pelas bactérias, como inulina, frutooligossacarídeo, galactooligossacarídeo, né, entre outros, e que esses elementos têm uma quantidade mínima de 3 gramas para a gente ter efeitos positivos na modulação da microbiota intestinal, né? Então, é isso que esse artigo traz. Só que, com a mudança, né, desse conceito em 2017, que acabou abrangendo os alimentos, né, os nutrientes pré-bióticos, que seriam qualquer substrato que pudesse, então, selecionar as bactérias benéficas que habitam o nosso intestino, ampliando, então, esses conceitos para os polifenóis, que é um universo à parte, e também para o ômega 3, então, a gente não tem uma quantidade mínima que a gente deve prescrever desses elementos. Até porque, né, quando a gente fala de polifenóis, que eu falei que é um universo, de fato ele é um universo. A gente tem muitos compostos e cada vez mais se descobrem mais compostos, né, nos alimentos com efeitos diferenciados. Então, a gente não sabe quantos compostos a gente tem e qual a quantidade mínima para ter esse efeito na modulação da microbiota intestinal. E o ômega 3 é a mesma coisa. Como é um conceito relativamente novo, então a gente não tem um estudo que consiga definir a quantidade mínima que a gente tem que prescrever do ômega 3 ou dos polifenóis para ter um efeito modulador da microbiota intestinal. Então, eu acredito que a quantidade que a gente recomenda do consumo dos alimentos fontes desses alimentos de forma natural, né, sem exageros, ela é uma quantidade que já vai estar modulando essa microbiota intestinal de forma benéfica e que a gente não precisa, então, investir em grandes quantidades de suplementação. Obviamente que aqueles pacientes em que não conseguem, pela alimentação, ter um consumo adequado de frutas, verduras, legumes, não come muito peixe, enfim, não come esses nutrientes, talvez a gente precise suplementar com um pré-biótico. E aí a gente tem como recurso suplementar com as fibras, né, com o frutooligossacarídeo, com a inulina, que são super comuns, né, de usarmos como suplemento e que a gente sabe a quantidade mínima que a gente pode prescrever para o nosso paciente, né, de 3 gramas, para ter esse efeito modulador, ou o ômega 3, né, que a gente também pode utilizar, mas a gente não sabe qual é a quantidade mínima para ter esse efeito modulador da microbiota intestinal. E a gente tem que trabalhar, então, com as quantidades ali de suplementação que a literatura aponta que são seguras da gente utilizar nos pacientes. Lembrando, né, que tem alguns estudos aí em pacientes, por exemplo, com resistência à insulina, em que quando a gente suplementa uma quantidade aumentada, ela pode ter um efeito negativo sobre a resistência à insulina. E ao invés de melhorar, pode piorar a resistência à insulina. Então, é importante a gente ter essa cautela, que nem sempre quanto mais é melhor, e a gente tem que respeitar as quantidades, então, que os estudos indicam que são positivas para a gente prescrever para o paciente, que tem segurança para a gente poder prescrever para o paciente, para a gente não cair no exagero e acabar trazendo malefício ao invés de benefício. Então, caso o seu paciente ele não consuma, então, os alimentos fontes desses nutrientes, e você veja que ele é uma pessoa que está muito ali irredutível de mudar, né, não quer fazer essas mudanças, que você vai fazer um trabalho a muito longo prazo, até convencê-lo de que ele precisa fazer essas mudanças, eu sugiro, então, prescrever um suplemento do que a gente tem informação hoje de quantidade mínima para poder prescrever.
Lembrando que quando a gente observa os estudos científicos, né, muitos trabalhos trazem quantidades exageradas de suplementação de inulina e fruto-oligosacarídeos, que são os mais estudados. Então, cerca de 10 até 21 gramas. Lembrando que isso fermenta e que vai causar flatulência no seu paciente. Então, quanto mais a tendência de ser maior essa flatulência e distensão abdominal é maior. Então, a gente tem que pesar isso na balança na hora de prescrever para o nosso paciente. Se você acha que tem que prescrever 10 gramas, porque você viu ali a situação do seu paciente, você chegou a essa conclusão, tente fracionar essa quantidade. Então, dá, sei lá, 5 gramas de dia e 5 gramas de noite, por exemplo, para modular essa microbiota intestinal. Porque talvez se você for com 10 gramas de uma vez, esse paciente vai ter muitos sintomas dos efeitos colaterais dos prebióticos e não vai conseguir tomar a intervenção. A gente sabe que com o tempo melhora, né? Mas, às vezes, ele pode ter um efeito muito ali acentuado e não querer tomar um suplemento e ter jogado dinheiro fora, porque ele não vai fazer aquela intervenção. E você também não vai ver o resultado que você esperava, porque ele não seguiu o tratamento como deveria de seguir. Então, às vezes, é melhor a gente começar com uma quantidade menor, sabendo que ali já tem efeito positivo e aumentar gradativamente, do que fazer o nosso paciente investir um volume de dinheiro no tratamento que ele não vai conseguir seguir. E que ele vai falar que seguiu e não seguiu. Então, a gente tem que pesar isso, tá? E trabalhar na alimentação os outros nutrientes para que, no futuro, a gente não precise suplementar esse paciente. Tire a suplementação e só pela dieta ele consiga manter os benefícios da modulação que a gente fez nessa microbiota intestinal dele. Então, isso é o efetivo. A gente trabalhar a dieta concomitantemente com o suplemento naqueles pacientes que são mais resistentes à mudança, explicar e mostrar para ele de alguma forma que ele precisa fazer essas mudanças, que é importante para ele, para a saúde dele, para a vida dele, né? E depois a gente tirar o suplemento, porque não é o ideal que ele tome o suplemento para o resto da vida dele, porque é um custo que ele vai ter, sendo que não é necessário, que pela alimentação a gente consegue, né, atingir essa quantidade de prebióticos, né? E como eu falei, né, com relação aos polifenóis e ômega 3, a gente não tem uma quantidade mínima que modularia, mas se a gente atender a recomendação de consumo de frutas, legumes e verduras e da quantidade de peixe que é indicada, a gente vai atingir a recomendação e, consequentemente, a gente vai modular positivamente essa microbiota e vai manter a saúde intestinal e a saúde como um todo desse paciente. Então, a gente tem que ter esses cuidados e sempre explicar os porquês para o paciente, com uma linguagem fácil, também não pode ser com uma linguagem muito técnica, porque ele pode não entender, né? Se ele não for da área da saúde, ele pode não acompanhar o raciocínio. Então, é importante a gente explicar o porquê que ele tem que fazer a mudança, o porquê que você está prescrevendo aquele suplemento, por que é importante ele tomar o suplemento, explicar os efeitos colaterais que o suplemento pode estar oferecendo, mas que vai melhorar dentro de 1 a 2 semanas, para ele estar ali ciente de tudo e ele não ter nenhuma surpresa no meio do caminho e, pior ainda, uma surpresa desagradável. Então, isso com relação à quantidade de prebióticos que eu queria falar. A gente não precisa ter sempre uma recomendação ali, uma quantidade, para a gente poder estar prescrevendo, né? Como eu falei, com relação a polifenóis, a gente não vai estar suplementando via, né, suplementos, a gente vai estar trabalhando com a alimentação. E a gente pode suplementar a fruto-oligosacarídeo, inulina, galacto-oligosacarídeo e também o ômega 3 a gente pode também suplementar para esse paciente nas quantidades que a gente já tem relatos na literatura de eficácia e segurança de usar em humanos, mesmo não tendo ali a certeza se aquela quantidade vai ter efeito modulador. Mas é um norte, um ponto para a gente começar esse start de modulação, né, baseado em evidência científica. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o like de vocês, inscrevam-se no canal. Lembrando que às quintas-feiras a gente tem vídeo novo aqui e eu espero vocês no próximo vídeo.